Então, pessoal, continuando, tá? Eu vou apresentar para vocês quais são os principais informações, digamos assim, né, que nós precisamos saber sobre as ondas do tipo eletromagnéticas, ok? Então, são 6 definições que são importantes. A primeira, referente à periodicidade da onda. Depois, nós temos 3 características que são importantes, que é a frequência, o comprimento da onda e a amplitude, tá? E depois nós temos uma questão importante também que é relacionada à propagação. Então, tanto a velocidade de propagação quanto a forma de propagação dessas ondas, tá? Então, vamos lá. Na questão da periodicidade, né, é esse tipo de onda, não são todas, né, mas esse tipo de onda, ela segue um determinado padrão, né, e nós chamamos que é um padrão de oscilação cíclico, né? O que significa isso? Significa que é um padrão que ele se repete, né, após um determinado tempo, que seria no caso que a gente chama lá de frequência da minha onda, tá? Eu coloquei exemplos para vocês de padrões cíclicos para vocês entenderem o que significa, né? Então, por exemplo, ali ó, no sistema solar nós temos, obviamente, né, a órbita dos planetas ao entorno do Sol e vejam que isso segue um padrão, né? Tanto a questão do padrão de localização, né, dos planetas em relação ao Sol, né, que no caso são órbitas circulares, além, por exemplo, da questão da velocidade, ou seja, né, quanto tempo que o planeta ele demora para girar em torno do Sol, né? Então vejam que é um padrão circular que se repete a um determinado intervalo de tempo específico, né? Então é isso que significa, no caso, a periodicidade que eu estou falando, que é o mesmo que ocorre com as ondas eletromagnéticas. No outro exemplo ali, que seriam ondas que se propagam num lago, né, seria um outro tipo de exemplo desse padrão, né, então vejam que elas iniciam no centro e elas vão se propagando, né, num determinado formato, né, específico, tá. A segunda informação é a frequência, tá. A frequência, gente, é uma das informações mais importantes, né, referente a essa questão das ondas eletromagnéticas, tá? Então, sobre a frequência, vocês precisam saber. Então, primeiro, o que é a frequência, tá? Eu tenho uma imagem ali para vocês, né, onde nós temos algumas ondas do tipo eletromagnéticas, certo? Então, eu digo ali que a frequência é o número de ciclos completos por segundo, ou seja, por unidade de tempo. Primeiro, eu quero definir para vocês o que nós chamamos de ciclo, tá? Então, um ciclo seria a partir do momento que aquele padrão ele inicia, né, até o momento em que ele termina, né, ou seja, que ele começaria novamente a sua repetição. O que eu quero dizer com isso, tá? Se vocês observarem ali na imagem, vamos supor a primeira onda, ela inicia no tempo 0. Então, quando ela deu toda a sua volta, né, foi no máximo e retornou no mínimo, quando chegou nesse ponto, ela recomeçaria o seu ciclo, né? Então, isso que é o ciclo. Então, ela vai no máximo, ela vem no mínimo e volta à sua origem. Isso é um ciclo. Ok. Então, o que é a frequência? A frequência é o número desses ciclos completos que vão se repetir no período de 1 segundo, tá? Então, como que eu iria fazer, por exemplo, para calcular a frequência nessa imagem aí, né? Então, nós temos 2 formas de obter. Uma delas seria analisando quantos ciclos foram completos em 1 segundo. Nesse caso aí, observem que no período de 0 a 1 segundos, tá? Que eu observo ali no eixo X, né? Qual é a unidade que está sendo medida. Eu completo quantos ciclos, né? 1, 2 e um pouquinho do terceiro, né? Quanto é esse pouquinho? Vejam que é mais ou menos, né, 1/4 do terceiro, né? Ou seja, mais ou menos um 0,25. Então, só analisando assim por cima, nós diríamos que a frequência dessa onda, né, que foi o número de ciclos que ela completou no período de 1 segundo, é de 2,25 aproximadamente. Ali tem a imagem, né, representando exatamente esse valor, que é de 2,2, né? Então, a gente chegou num valor bastante próximo somente numa análise visual, tá? Então, 2,2, o quê? Hertz, né?
Hertz significa segundo na menos 1, ou seja, 1 sobre o tempo, né? Número de ciclos por unidade de tempo em segundos, né? Que levou para completar esses ciclos. Outra forma de analisar, né, que eu poderia usar para calcular, seria avaliando o quê? O tempo, né, que eu levo para que um ciclo esteja completo. Também é uma forma de avaliar. Como que eu faria esse cálculo, tá? Eu olharia ali no eixo do tempo, quanto tempo demorou para que a frequência, ali no caso a onda, completasse, né, para que a onda completasse um ciclo. Se vocês observarem o tempo que ela levou para fazer o primeiro ciclo, que vai ser o mesmo que os demais, né, foi de mais ou menos 0,45 segundos, tá? Então, se eu pegar 1 e dividir pelo tempo que levou para fazer um ciclo, né, ou seja, 1 dividido por 0,45, eu teria também a frequência, né, da minha onda, em segundo na menos 1, 1 dividido por tempo, que é o Hertz, ok? Então, eu tenho essas duas formas de calcular. Avalio quantos ciclos eu tenho, né, no período de 1 segundo, ou avalio o tempo que eu gasto para completar um ciclo. Daí, nesse caso, eu pego 1 e divido pelo tempo. Eu também coloco para vocês, né, como se fosse um vídeo, né, para avaliar essa questão da frequência. Então, observem, né? Quando nós falamos, digamos, de comprimento de onda, que é o que a gente vai falar em seguida, tá? O comprimento de onda é a distância que nós temos entre dois picos, tá? Ou entre, no caso, duas cristas, que é o máximo, ou entre dois mínimos, que são os vales da onda. Tá? Então, eu pego e meço esse comprimento. Vocês conseguem observar, né, que quando eu aumento a minha frequência da onda, tá? Como é que eu sei disso? Olhem lá os hertz aumentando, né? Ou seja, no mesmo 1 segundo, tá? Eu tô fazendo muito mais ciclos, ok? Então, eu estou aumentando a frequência. Eu tenho mais oscilações da minha onda no mesmo tempo de 1 segundo. Ok? Então, isso eu sei que aumentou a minha frequência. Vejam que quando eu aumento essa frequência, as ondas elas ficam mais próximas, ou seja, eu diminuí o comprimento de onda. E essa relação comprimento de onda com frequência, ela é do tipo inversamente proporcional. O que isso significa? Quando a frequência aumenta, o comprimento da onda diminui e vice-versa, tá? Então, existe uma relação matemática, né, para mim relacionar comprimento de onda com frequência, que é essa que eu mostrei ali para vocês, tá? Então, o V é a velocidade de propagação dessa onda, tá? Então, a velocidade de propagação seria igual ao comprimento de onda, que tem aquele símbolo ali que eu chamo de lambda, tá? É uma letra grega, vezes o F de frequência, ok? Esse V, né, no caso, se nós estamos na velocidade da luz, no vácuo, né, nós chamamos esse V de C, tá? Então, a letrinha C é um valor específico, tá? Que significa velocidade da luz no vácuo, tá? Que a gente já vai falar sobre isso. Que, inclusive, eu coloquei ali para vocês, né, o C como sendo a velocidade da luz e o V eu não coloquei, né? Então, anotem ali direitinho. Tá? Qual é a unidade de medida da velocidade da luz? A mesma que a gente utiliza para velocidade, comprimento sobre tempo, né? Então, metros por segundo poderia ser. Qual é a unidade de medida do lambda, ou seja, do comprimento de onda? É metros, é um comprimento, tá? Então, eu meço em unidade de comprimento. E a frequência da onda? A frequência da onda, né, é 1 sobre tempo. Então, nesse caso, segundo na menos 1, né? Ou eu posso falar hertz. Então, hertz, que é o Hz, também significa segundo na menos 1. Ok. Por que essa frequência da minha onda ela é tão importante, tá? Porque é ela que define, primeiro, o tipo de onda eletromagnética que eu tenho, tá? E em segundo, ela é a única característica da onda que não varia a partir do momento que essa onda eletromagnética ela é gerada, tá?
O que eu quero dizer com isso? Quando a carga elétrica, né, ela começa o seu movimento e ela gera essa primeira onda eletromagnética, vejam que ela vai gerar várias ondas, tá? Mas vamos pegar uma isoladamente. Quando ela gera uma onda, tá? A frequência dessa onda, ela sempre vai ser a mesma, independente do meio que ela estiver propagando. Então, se ela está propagando no vácuo, é a mesma frequência do que ela está propagando no ar, do que ela se estivesse propagando na água, tanto faz, a frequência mantém. O que varia, então, em uma onda? Porque a gente sabe que alguma coisa varia quando ela está nos meios diferentes, né? Então, o que varia é o quê? É o comprimento da onda e a velocidade da propagação, tá? Então, isso sim pode variar, né? Mas o que sempre é constante é a frequência. Então, a frequência nunca varia, certo? Ok. Então, outro ponto importante sobre a frequência, né, é a questão da energia, tá? Então, isso foi determinado depois por Planck, né, mas eu já vou adiantar para vocês, porque já que nós estamos falando de frequência, vocês já podem anotar, né? Então, o que acontece? Planck, ele observou, né, que a frequência de uma onda eletromagnética, tá, está diretamente associada à energia daquela radiação, certo? Ou seja, uma radiação eletromagnética que tem uma alta frequência terá uma alta quantidade de energia radiante, né, ou de energia cinética associada a ela, tá? Então, vejam só, no gráfico ali que vocês têm, tá, nós iniciamos por radiações de baixa frequência, que são as ondas de rádio, né? Então, o número de oscilações, vejam que é pequeno por unidade de tempo, e nós vamos cada vez mais aumentando essas oscilações até chegar nos raios gama. Quem é mais energético? Aquele que tiver maior frequência, né? Ou seja, o raio gama. Então, as frequências, né, que são menos energéticas, ou seja, as ondas menos energéticas são as ondas de rádio. Em um segundo, os micro-ondas, depois infravermelho e assim por diante, sendo as mais energéticas as radiações do tipo raio gama.